E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E hoje estou aqui entrevistando essa irmã centenária. No último dia 16 de maio, completou 100 anos de vida e tem uma trajetória aí maravilhosa. Eu vim aqui não para honrar simplesmente a irmã, mas honrar a Deus, né? A Deus, que usou a vida da irmã aí durante tantos anos. E é um privilégio para mim estar aqui em Belo Horizonte para entrevistá-la. Aí talvez alguns de vocês não conheçam ou outros querem ouvi-la. Então eu vou fazer algumas perguntas e aí nós vamos nos conhecendo. Mas antes de começar, queria pedir a você, por favor, me ajude aqui. Se inscreva no canal, deixa like, compartilha, pode comentar. Tudo isso fortalece muito o canal aqui e me ajuda nessa caminhada no YouTube, levando a palavra de Deus. Tá bom? Então fica aí meu pedido a você para me ajudar nisso. Então vamos lá. Irmã Eunice, fala pra gente aí, né, quem não te conhece ou quem te conhece, mas para relembrar, quando a senhora nasceu, como foi sua infância, juventude, mais ou menos esse resumo aí do início. Sim, eu nasci em 16 de maio de 1923, no Rio de Janeiro, onde era a capital, naquele tempo era a capital da República, né? Sim. Então, minha infância foi muito boa. Meu pai era português, mas veio ao Brasil com 8 anos, veio para cá com 8 anos, e ele é muito bom pai. E minha mãe também, muito boa. Então eu tive uma infância boa, porque eles se converteram antes de casarem. Então a minha mãe era de família católica, mas se converteu antes. Meu pai também se converteu. Então eu tive um lar cristão. E eu, desde cedo, aceitei a Cristo, muito, muito cedo ainda, e fui batizada com 14 anos. E quem me batizou foi o missionário Dr. J.J. Causa. Então, eu tive uma adolescência muito boa, cooperando sempre na igreja, sempre gostei de ir à igreja. Não ia porque meus pais levavam, mas porque eu gostava. Sim. Eu gostava, apreciava as mensagens. Já adolescente, eu gostava muito de apreciar as mensagens da Palavra de Deus. E então, meu pai faleceu com 62 anos e eu fui obrigada a trabalhar muito cedo. Fui trabalhar na Casa Publicadora Batista, com 14 anos, já com carteira assinada. E fui estudar à noite, porque eu gostava muito do estudo. Eu queria ser professora, mas não tinha curso à noite de professora. Então eu fui fazer contabilidade. Formei-me em contabilidade em 1945, na Liceu de Artes e Ofícios. Hoje é a Escola Técnica Bittencourt da Silva. E depois disso, eu fiquei noiva de um rapaz que foi para a guerra e esteve lá algum tempo, depois voltou. E então ele foi para o seminário e não me disse nada. Então eu fiquei chocada, porque eu não queria casar com pastor. Eu não queria casar com um incrédulo, Sim. mas também não queria casar com pastor, porque eu sabia a vida de sacrifício que os pastores levavam. E eu já tinha alcançado uma boa posição no emprego público por concurso. Então eu não queria deixar meu emprego de jeito nenhum. E quando eu fiquei noiva, então a condição que eu expus foi essa, de não deixar meu emprego. Mas de um dia, Deus me falou e eu deixei o emprego, porque eu estava orando sobre o noivado, que já não ia bem. E eu disse a Deus que se Ele quisesse que eu desmanchasse o noivado, eu desmancharia.
E naquele dia eu tirei a aliança e Deus me deu uma paz tão maravilhosa, falou tanto no meu íntimo que eu resolvi até deixar tudo, deixar até emprego para servir a Deus. E foi assim que eu marquei encontro com ele e disse que eu estava desmanchado. Então, entreguei a aliança a ele e não queria mais nem saber de casamento. Queria só servir a Deus. Mas a alegria foi muito grande. Então, eu me dispus a servir a Deus. Depois, quando o pastor Gerson falou comigo, que não era pastor ainda, estava estudando para o pastorado, eu já me dispus a aceitá-lo, a aceitar casar com o pastor. E me dispus a deixar o emprego, que eu não deixava por coisa nenhuma. Então, essa foi a minha infância. Uhum. Deus foi trabalhando na vida da senhora, né? Como? Deus foi trabalhando na sua vida, né? Deus foi trabalhando na minha vida, Uhum. porque eu não queria de jeito nenhum deixar meu emprego e nem casar com o pastor. As duas coisas que Deus me modificou foi isso. Muito incrível, né? É, Não queria deixar o emprego e nem casar com o pastor. E Deus modificou de tal forma que deixou o emprego e se casou com o pastor. Que a gente conhece tanto a história, né? foi essa história. Sim, aí a irmã casou com o pastor. E como é que foi o início do ministério? Vocês começaram aonde? Começamos em Belford Roxo, no Rio de Janeiro mesmo, mas um bairro afastado, né? Então, nesse pastorado foi que ele enfrentou uma luta muito grande no ministério, porque a igreja só era visitada por um pastor. Naquele tempo as igrejas eram pequenas e não podiam sustentar pastor. Então o pastor tinha que trabalhar fora, no outro trabalho, e também os pastores pegavam várias igrejas para pastorear. Então a igreja só era visitada pelo pastor uma vez por mês. Então não podia tratar dos problemas. Quando o Gerson entrou, então tinha muitos problemas para tratar. E ele começou a tratar os problemas e como no início do ministério, já no fim do curso, ele teve esgotamento emocional, do simpático, então teve que tratar. E pediu à igreja licença para tratar do problema. Então eu fazia vitaminas no liquidificador e tudo para ele poder se restabelecer. Aí se restabeleceu, continuou o ministério, mas sentiu vontade que Deus estava dirigindo para o sertão. Então nós fomos para o sertão de Goiás, como missionários. E lá, primeiro ficamos em Pedro Afonso e depois fomos para Tocantina. Em Tocantina, onde tinha a missionária Beatriz Silva e Margarida Gonçalves. Ambas já estão com Cristo, né? E faziam um bom trabalho lá. A Beatriz foi que iniciou a escola batista lá. Então o povo do sertão já era alfabetizado quando nós chegamos lá. E fomos ajudar na escola batista. Sim. E o Gerson foi pregar na igreja de Tocantina, mas ele não aguentou por causa da saúde. A alimentação lá era muito ruim, o feijão já chegava bichado, então não tinha verdura, não tinha nada. Então ele não se deu e ficava na rede. Aos domingos, em vez de pregar, ficava já na rede. Então... Fraco, né? Porque não alimentava bem. Quando ele saía para uma cidade, para o Rio ou para Goiânia, ele readquiria as forças só com alimentação. Mas quando voltava para lá, novamente ficava decaído. Então teve que deixar o trabalho. Viemos embora do sertão e não tivemos amparo da Junta de Missões Nacionais. Então ele ficou em casa de minha irmã e algumas igrejas ficaram ajudando. E então Deus o chamou para
Volta Redonda. Sim. E ele foi licionar no colégio, enquanto Deus apontava novo ministério para ele. Foi licionar e de lá, então, a igreja de Tocantina chamou para fazer conferência, através do pastor José Rego Nascimento, que era o pastor atual, estava para deixar a igreja. Então, a igreja convidou para a conferência e lá a igreja votou para ele ficar como pastor. Mas ele não aceitou logo porque tinha compromisso com o colégio. Mas depois houve um problema no colégio e ele teve que sair e assumiu a igreja em maio de 1958. Assumiu a igreja de Vitória da Conquista. Ah, sim. Ele foi convidado para as conferências em Vitória da Conquista. Mas a igreja convidou para ser pastor. Para ser pastor. Ele não aceitou logo por causa do compromisso com o colégio. Ah, sim. Mas depois ele, aceitou. Por causa de um problema do colégio, ele teve que sair, então ele aceitou. Em 1900 e quanto? 1958, nós fomos para Vitória da Conquista, na Bahia. E o templo lá era bem diferente, né? Lá ele logo perguntou se tinha comida farta lá, e disseram que tinha. E lá a alimentação foi ótima, porque como é que chama? As roças Sim. eram perto de Conquista e a alimentação foi muito boa. Então ele se deu bem lá. Graças a Deus, né? Mas enfrentou também muitos problemas em Conquista. Foi. Muitos. E o desafio também, né, de construir aquela igreja, né? A igreja já tinha um plano de construção, já tinha o engenheiro Dr. Jurandir Cunha, de São Paulo, já tinha feito o plano, mas a igreja não tinha começado. Então ele foi que lançou a pedra fundamental da igreja. Então começamos novo templo, porque era ainda do templo antigo. Sim. Um grande desafio, né? Um grande desafio. Porque a igreja era composta de uma família que quase mandava da igreja. Uma família que mais afastada da igreja. Sim. Mas depois essa família não quis mais o pastor, então saiu da família, saiu da igreja. Da igreja. Saiu da igreja. E então disseram que a igreja ia ficar nos ferros, porque a construção já tinha começado. Nossa. Mas Deus ajudou que o povo se levantou, o povo humilde da igreja se levantou e construíram a igreja. Começaram, eu me lembro bem de um dia que até um rapaz deu a sua bicicleta, que era o único que ele tinha, o único bem que tinha, deu para a construção. Nossa. Então o povo fazia joias, as mulheres davam joias, então o povo fazia o sacrifício para contribuir para a construção do templo. E assim foi construído aquele templo. Com muito sacrifício, mas com muita fé em Deus. Uma professora da minha irmã, uma vez respondeu ao aluno que disse como é que foi construída aquela igreja. Ela disse, foi dólar dos Estados Unidos. Aí minha filha disse para ela, eu vou lhe trazer um livro que meu pai escreveu sobre a construção da igreja. Não entrou um centavo de dólar ali. Foi tudo construído pelos membros da igreja. Pela fé e no esforço, pela né? fé. E consta que aquela igreja, quando ficou pronta, ela era a maior da América Latina. Como? Consta que quando a igreja foi construída, ela era a maior da América Latina. Porque ela era bem grande para a época. Para época, né? Mas hoje continua lá, muito bonita. É um monumento na cidade, né? É um marco para a cidade. Ela foi considerada naquele tempo uma das igrejas maiores da América do Sul. Sim. Mais bonitas. Sim. Pois é, e realmente é uma obra-prima, mas assim, a gente vê ali o agir de Deus, né? O agir de Deus, porque o pastor antigo foi para a renovação. Ele que iniciou a renovação em Belo Horizonte aqui, né? Sim. Então, a igreja
não aceitou essa renovação. Sei, sei. E no início aqui da nossa conversa, a senhora disse que não tinha vontade, não queria ser esposa de pastor. É. Mas o que eu queria perguntar é como foi ser esposa de pastor? Assim, qual foi o maior desafio ou a maior alegria? Eu tive alegria porque eu estava servindo a Deus. Se foi essa a vontade de Deus, então eu estava querendo servir a Deus de qualquer forma Certo. que Ele quisesse. Então, eu me senti bem. Me senti no sertão de Goiás, lá perto dos índios, dos xerentes. E eu me sentia alegre e satisfeita, porque eu estava fazendo a vontade de Deus. E eu tinha muita alegria. Sim. Embora eu estivesse num lugar tão ruim. Tão difícil, né? Tão difícil, Ser esposa de pastor passa por muitas dificuldades junto com ele, né? As dificuldades do ministério, né? Eu nunca me queixei de qualquer coisa. Ele um dia disse para mim que eu nunca tinha me queixado por maior dificuldade que eu passasse, porque eu estava com Deus. Deus estava me dando força e alegria. Sim, graças a Deus. E como é que foi o ministério? Por quantos anos vocês ficaram em Vitória da Conquista? Não, em Conquista nós ficamos 43 anos. Nós fomos com 30 anos, 30 e poucos, e ficamos até 70 anos. 70 e tantos anos. Muito tempo. É muito tempo, E a irmã trabalhou bastante lá na igreja. Como? A irmã fez muitas coisas lá na igreja, na primeira igreja. Na igreja eu assumi tantas funções que até a tesouraria, quando o tesoureiro faltava, ou quando ele ia embora, eu tinha que assumir. Eu assumia a tesouraria, assumia muitos cargos na igreja. Mas o meu trabalho principal foi com as crianças, ensinando a palavra de Deus às crianças. O irmão Luiz Ferraz... Como? O irmão Luiz Ferraz, diácono Luiz Ferraz, ele disse assim, que a senhora fez tertúlia, ela fazia com as moças. Acho que era um grupo de moças que tinha. E também trabalhou na SAMI, Sociedade dos Amigos das Missões Indígenas. A Sociedade dos Amigos das Missões Indígenas, SAMI, foi criada pelo Gerson. Ele foi nas igrejas, ele ia nas igrejas falando sobre a salvação dos índios, porque foi do sertão que ele viu o índio e a necessidade de salvação deles. Então ele dizia para mim que ele foi para o sertão porque Deus queria mostrar para ele esse trabalho. Então ele começou a fazer tudo para a evangelização dos índios. Ia nas igrejas, e na igreja de Conquista mesmo, ele fazia viagem missionária todo ano numa tribo e trazia relatório para a igreja, para avivar os irmãos. Então aí a igreja se tornou missionária por causa disso, então, a visão que teve. Ele visitou muitos trabalhos indígenas? Visitou. Cada ano ele ia numa tribo. Então ele trazia relatório dos missionários que estavam lá. Sim. Achou missionários como a Wanda Ares, se não me engano o nome dela, e que vivia comendo a comida dos índios porque não tinha sustento. Então levou para a igreja e a igreja passou a sustentá-la. Sim. Ficou realmente esse marco na primeira igreja como uma igreja muito missionária. A igreja, e hoje continua, o pastor Vitor, que está à frente, continua com a visão missionária. E a igreja está cada vez mais ajudando missionários, até aqueles que têm pouco sustento, a igreja ajuda, completa o sustento. Isso. Então, está uma bênção a igreja, viu? Fazendo com que a mensagem do evangelho vá adiante, não fique só ali, né? Tem missionários na África, tem missionários entre os índios, tem missionários em muitos lugares. Sim. E faz o trabalho evangelismo também nas cidades próximas de Conquista. E muitas igrejas já têm levantado, muitas igrejas de Conquista já foram organizadas por causa da primeira igreja batista.
É, exato. Lá em Conquista tem muitos bairros que tem, são as filhas da primeira igreja, né? São filhas da primeira igreja. Fizeram o trabalho evangelístico, abriu-se uma congregação e hoje são igrejas. E essas igrejas têm outras igrejas também, né? Tem outras igrejas. Tem missionários também, igrejas que se tornaram missionárias também. Lembra muito o texto de Atos que Jesus falou, né, que para ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então o trabalho é feito aqui na proximidade e mais além, né? O missionário foi mandado pela igreja até Nova Guiné e hoje ainda tem trabalho lá. Tem trabalho missionário e tem igreja já em Nova Guiné. Sim. Então, graças a Deus, porque Deus usou a igreja para ajudar na sua obra. Sim. Eu estudei lá em Peniel e lá a Missão Novas Tribos também tem uma grande admiração pelo pastor Gerson, porque ele também ajudou muito e acompanhou aquela missão, né? Que capacita obreiros para a obra. Obreiro. Peniel, Instituto Peniel prepara obreiros para a obra indígena. Isso. Então ele estimulou muito a igreja e muitos irmãos foram mandados para Peniel. Foram chamados por Deus. E hoje, até hoje, tem missionários das tribos, como Josenia e a Alda, que já faleceu, já está no céu com Cristo. Foi missionário, o esposo dela ainda está vivo, o José Silvestre, foram missionários muitos anos. Então, enviados pela igreja, enviados pela igreja, sustentados pela igreja. Uma grande bênção mesmo. E na vida acontece várias reviravoltas. E aí, depois, quando aposentou, que foi para a cidade de São Paulo, Brodowski. Depois que ele aposentou com 70 anos, 70 e poucos anos, fomos para Brodowski. Primeiro, ele foi convidado para ir ensinar no seminário em Ribeirão Preto. E nós moramos em Brodowski, uma cidade perto de Ribeirão Preto e perto de Batatais, de São Paulo também. Então, ele primeiro começou a ensinar na igreja. Tinha pastor, mas ele às vezes também pregava e começou a ensinar no seminário. Mas depois nós fomos para Batatais, porque era mais perto de Conquista, de Brodowski. 5 minutos de carro apenas. Então nós fomos, e Brodowski tinha perdido o pastor por um desastre de carro, então estava sem pastor. E a igreja queria que ele fosse pastor, mas ele disse que não tinha mais condições de assumir para o ministério. Podia ajudar até que a igreja recebesse um pastor. Então ele indicou o pastor e a igreja o convidou para experiências. Depois de um ano, a igreja nomeou como pastor. Mas, infelizmente, hoje a igreja sofreu muito porque o pastor foi para outra doutrina, e então a igreja quase que acabou. O diabo quis anular a igreja, mas Deus só ergueu e hoje a igreja está ainda de pé, está ganhando almas para Cristo e progredindo no seu trabalho. Ontem eu estava até conversando com a irmã Eunice, falando sobre a dificuldade de se encontrar pastores fiéis, né? Tem muitos que estudam e tal, mas ser pastor mesmo... Hoje está muito difícil, porque pastores, como a Bíblia diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, hoje nós estamos vendo isso. Pastores até estão desviando-se do Evangelho para outras doutrinas, outros ensinos. Então é difícil hoje uma igreja escolher um pastor fiel, mas graças a Deus ainda tem os fiéis que estão
continuando a obra do Senhor. Deus, ele sustenta a sua igreja, né? Apesar dessas coisas, Deus sustenta a igreja. Várias igrejas que eu já soube que começaram com perseguição, como Conquista. A igreja de Conquista sofreu perseguições, pedradas dos incrédulos fanáticos que, a mandado do padre, mandavam perseguir os crentes, né? Então, até a esposa de um pastor morreu de uma pedrada que levou. Mas o evangelho progrediu e Deus não deixou que o diabo tivesse vitória ali. Ele não queria que o evangelho entrasse em Conquista, mas Deus abriu as portas e hoje tem muitas igrejas ali. E a primeira igreja fez esse ano 123 anos. Então é uma igreja, a igreja assim, já tem mais de 100 anos, 123. Então, nessa caminhada, né? E a irmã ficou viúva. E agora já é idosa. E muita gente está assistindo a gente, é viúva, ou é viúvo, ou é idoso. Eu queria que a irmã falasse para esse pessoal o que eles podem aprender, como lidar com essa fase da vida, né, que todos nós iremos passar, mas nós precisamos de sabedoria. Então, o que a irmã diria para o pessoal? Eu acho que é a fase pior da vida, é a fase da extrema velhice. Eu chamo de extrema velhice porque até os 80 e poucos anos eu ainda estava bem. Mas depois dos 90 foi que eu decaí muito. Então, meu físico está triste, está muito alquebrado, mas eu já ando com 2 bengalas em casa e dificuldade de andar. Mas, graças a Deus, que minha mente ainda está boa e eu ainda posso usar o computador para fazer muita coisa, folhetos e muita coisa. Estou preparando até um folhetinho para juniores sobre o Apocalipse. Eu estou estudando muito o Apocalipse porque eu estou vendo as coisas se cumprindo. Antes eu não compreendia o Apocalipse, mas agora estou compreendendo porque as coisas estão se cumprindo. Né? E então a irmã, interessante, a idade avançou, mas continua ativa, buscando, por exemplo, conhecimento. Nesse instante eu estava aqui me preparando para a gente gravar e eu fui lá, a irmã estava lendo a Bíblia, estava orando. Então, assim, essa busca, esse compromisso com o Senhor não muda, né? Continua. Não muda, não. Não muda. Pelo contrário, agora que eu estou com mais tempo, eu estou estudando mais a palavra de Deus. Estou me aprimorando nos estudos e compreendendo mais. E aprendendo muitas lições. Parece que não tenho mais idade para aprender as lições, mas eu estou aprendendo. Porque Deus está me ensinando através das experiências ruins, da experiência de tristeza, de querer ir para o céu, querer ir para a pátria celeste, porque eu já me sinto muito mal neste mundo, mas Deus está me dando forças, está me ensinando a ter paciência e aguardar na vontade dEle. Ensinando a ter paciência. Ensinando a ter paciência, porque eu tenho horas que eu fico impaciente com a minha idade, com a minha falta de ânimo para fazer as coisas. É o que mais me tortura. Mas eu já pedi a Deus para me levar e Ele não quis me levar. Então eu tenho que aceitar a vontade dEle, porque a vontade dEle é o melhor para nós. É verdade. Ele diz na sua palavra que o submeter é melhor do que o sacrificar. Então nós temos que estar submissos à vontade de Deus. E desde o início da nossa conversa, eu vejo que isso é algo que tem permeado a vida da senhora. Porque no início da sua caminhada, a irmã queria outro rumo para a vida. Eu não quero casar com um pastor, eu não quero deixar meu emprego, mas se submeteu à vontade de Deus. Né? A grande dificuldade que essa irmã passou no sertão, questão de alimentação que era muito pouca, mas estava ali
servindo a Deus, obedecendo a Ele. Então, eu acho que um ensinamento muito bom que a gente aprende, tanto para idosos, nós mais jovens também, é sempre nos submetermos à vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é que nos sustenta. Porque quando nós saímos da vontade de Deus, nós erramos muito e sofremos por causa dos nossos erros. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas as aflições às vezes vêm porque agimos erradamente. As aflições vêm de incrédulos também que perseguem os crentes, mas às vezes vem por causa dos nossos erros, da nossa desobediência a Deus. Então, a palavra diz que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Então ele vai nos dando essa maravilha. Ô irmã, caminhando para o final já, queria deixar a irmã livre para falar alguma coisa aí para a igreja, ou para as mulheres de pastores, enfim. A irmã fica à vontade. Eu queria dizer que estou muito alegre com a igreja, porque o pastor Vitor está levando o conhecimento da palavra de Deus à igreja e eles estão fazendo a obra missionária, que é o principal da igreja. É a obra missionária, levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram. Então, a igreja está nesse propósito, está cada vez melhor, está cada vez mais alcançando esse objetivo de Deus. Porque o Deus quer a salvação de todo homem, mas nem todos querem o amor de Deus, nem todos aceitam o amor de Deus. Por isso que a igreja está levando o evangelho não só nos lugares perto, mas também nos lugares longe, onde os índios, por exemplo, que não ouviam a palavra de Deus, agora estão ouvindo. Né? Então, agora até a Convenção Batista Brasileira já está fazendo trabalho entre os índios também. Então, graças a Deus que o Evangelho está sendo promulgado, né? Exato. Fica aqui minha palavra de gratidão à irmã por ter me aceitado aqui em sua casa e dado essa entrevista. Eu também quero agradecer à igreja, porque a igreja está me suprindo com orações, porque eu preciso muito das orações dos irmãos, e também financeiramente, porque eu não consegui minha aposentadoria no INSS, não me deram a aposentadoria, mas a igreja está ajudando. Então, aliás, além da pensão do Gerson, que é mais ou menos boa, eu tenho ainda a ajuda da igreja. Que bom. Então, graças a Deus por isso, né? A gratidão à igreja por causa de vossa ajuda, não só em oração, que eu preciso tanto, mas também da parte financeira. Sim, e nós louvamos a Deus pela vida da irmã. Toda honra e toda glória sempre é para Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos honrar aos dignos de honra. E a igreja tem uma dívida num certo sentido, de gratidão pela vida do pastor Gerson, pela vida da irmã, que durante tantos anos fizeram um ministério ali tão lindo, tão precioso, um ministério cheio da vontade de Deus. E a igreja tem muita gratidão. Tem aquele templo construído que está lá e é um marco, esse envolvimento com a obra missionária que o pastor Gerson implementou na igreja, e isso é firme na igreja até hoje. O pastor Infante deu continuidade, o pastor Vitor agora tem dado essa continuidade. E a igreja tem gratidão, né? Pela irmã, pelo seu serviço. E a igreja até mandou, eu vou buscar uma lembrancinha para a irmã e uma carta, realmente com o coração agradecido por tudo que foi feito. Então, só um momentinho, eu já volto. Deixa eu pegar aqui, irmã. Os irmãos não têm que agradecer, porque agradecendo a Deus, porque nós não somos vasos tão fracos que não podemos fazer nada sem a mão de Deus.
Então, tudo quanto que fizemos de bom é porque Deus nos ajudou. Exato, é sempre a honra ao nosso Deus, mas para mim, assim, uma coisa que eu aprendi, que ficou firme na minha mente, é que nós precisamos ter um coração submisso à vontade de Deus. Né? É isso aí. Isso aí é a melhor forma da gente viver uma vida em obediência ao Senhor. E aí, minha irmã, a igreja mandou uma carta. Eu queria. Posso ler para a irmã? Posso? A igreja mandou uma carta aqui e eu, como representante oficial da igreja aqui, então eu gostaria de ler. Vitória da Conquista, 7 de junho de 2023. Dona Eunice, que a paz de Cristo continue perene em sua vida. Por meio desta, os pastores, os diáconos, a liderança e toda a igreja vem respeitosamente e com muito amor expressar nosso contentamento pela passagem do seu frutífero centenário na presença do Eterno. Estamos aqui reconhecendo o apreço, seu precioso trabalho espiritual prestado na igreja por longo período ao longo do saudoso pastor Gerson Rocha e seus filhos. Saiba que muitos homens e mulheres que à época eram jovens e adolescentes receberam da irmã valiosos ensinamentos que fazem até hoje muita diferença em suas vidas. A jovem missionária Alba Prado está neste momento representando-nos nessa entrevista que fará com a irmã, cujo conteúdo certamente irá abençoar tantos quantos terão acesso. Estimamos a irmã, qualidade de vida na presença do Senhor, na expectativa de sua iminente volta, para juntos com todos os santos adorá-lo eternamente. Nosso afetuoso abraço no amor de Jesus, nosso Salvador, pela Igreja, Pastor Vitor Ferreira e Silva. Muito agradeço as palavras bondosas dos irmãos, porque se não fosse Deus na nossa vida, jamais teríamos feito qualquer coisa, porque nós somos tão fracos. Eu dizia muitas vezes para o pastor Gerson que Deus não devia ter chamado ele para pastor, porque ele já tinha sofrido uma infância desde muito tempo. Então, mas Deus o chamou justamente porque sabia que ele ia enfrentar problemas difíceis e precisava de ter experiência no sofrimento. Eu acho que foi esse o motivo porque Deus não poupou a vida dele, mas Deus lhe deu forças e sabedoria e usou a fraqueza dele para poder fazer esse ministério. Deus também tem me dado forças para aguentar a viuvez e o sacrifício dessa extrema velhice, que eu chamo de extrema porque agora é que tenho sofrido mais com ela. E a doença, a velhice é uma doença, e ninguém agradece a Deus pela doença, mas pela mão de Deus da doença é diferente, porque quando Ele está conosco, até da doença a gente suporta com mais conforto. Ele nos conforta e nos ajuda a levar as nossas dores. É esse meu testemunho, que aqueles que estão enfermos ou que estão velhos saibam que Deus está com eles, porque muitas vezes nós até duvidamos de que Deus esteja conosco por causa do sofrimento. Mas Deus está conosco cada dia e nos ajuda a suportar. Quando Ele não quer livrar-nos da doença, Ele ajuda a suportar, dá-nos forças para viver. Exato. Amém. Palavras Amém. Muito sábias aqui da irmã. Vou deixar aqui a cartinha. E a União Feminina mandou também um presente para a irmã aqui. E mandou também esse aqui. Eu acho que tem um cartão aqui dentro. Muito obrigada, viu? Por nada. Deixa eu ver, só ver se tem um cartãozinho aqui dentro. Que a União Feminina mandou aqui para a irmã. Um bocado de... Aqui é a irmã Elienay, que mandou para a irmã com muito carinho. Elienay, É. me lembro muito dessa irmã.
Isso. A União Feminina mandou uma cartinha, a irmã Elienay também. Em nome de todas as irmãs que gostariam de dar um abraço. Eu vou ler aqui a cartinha da irmã Elienay, depois o cartão da União Feminina. Fala assim: querida irmã Eunice, é com alegria no coração que agradeço ao bom Deus por ter conduzido até aqui seu exemplo de serva do Senhor. Grata pelo tempo em que passamos juntas aqui em Vitória da Conquista. Um abraço carinhoso de quem a ama, Elienay. E aí ela escreveu Salmo 89:1. O Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Muito bem. Deixa eu ver. Agradeço a minha vanidade, eu me lembro muito dela. Sim. Com ela aprendi muita coisa também. Pois é, aqui é o cartãozinho também, deixa eu segurar aqui. Eu tenho muita saudade da igreja, do tempo que eu vivi aí. Sim. Porque os irmãos preciosos, irmãos preciosos que tinha aí. Marcou realmente, a irmã marcou a vida da igreja e a igreja marcou a vida da irmã, né? É. E a União Feminina também trouxe um cartãozinho bem bonitinho com o nome da irmã. Muito bem. Lê pra mim. Vou ler também o da União Feminina. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querida irmã Eunice, a União Feminina Missionária da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista parabeniza a irmã pelo seu centenário. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Com carinho, pela União Feminina, Andréia Santos, que é a presidente. Muito obrigada, irmã. Eu estou muito sensibilizada pela atitude das irmãs de carinho, de amor cristão, porque Deus me consola cada dia com essas palavras, né? Pois é. E aí fica aqui o carinho da igreja, o abraço carinhoso, né, que a igreja dá para a irmã e comemorando seu aniversário. E eu fico feliz por ter tido essa oportunidade. Tenho sido muito abençoada aqui, ouvindo a irmã Eunice falando sobre a sua vida, sobre os seus estudos, por exemplo, sua produção escritas de artigos, de panfletos, que ela está sempre produzindo, assim, uma pessoa que está ativa, apesar das limitações da idade. Então fica aqui pra gente orar pela irmã, abençoar a vida dela e se a gente tiver acesso também, ler esse material que ela sempre tem feito, porque isso sem dúvida vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe grandemente, viu, minha irmã? Tá bom. Que Deus abençoe os irmãos. Continue firme na obra do Senhor, que isso é o melhor que nós temos. Nós somos aqui peregrinos para a nossa pátria celeste. É essa pátria que nos espera e é essa pátria que nos dá ânimo de viver aqui, porque a nossa esperança é a pátria do céu, a pátria onde Deus está, onde vamos ver Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso que me alegra, quando eu vejo que vou para essa pátria. E eu já queria estar lá, mas Deus ainda não quis me levar, então eu estou submissa à vontade dele. E ele está me dando força para viver enquanto estou aqui. Exato. Graças a Deus pelas bênçãos dos irmãos, que Deus tem me abençoado através da igreja aí também, dos irmãos aí tão bondosos, que oram por mim, que ajudam em todas as necessidades. Eu agradeço muito bem, muito bom ter os irmãos como amigos e como irmãos em Cristo, sobretudo. Amém. Graças a Deus. Abraço para os irmãos, eu tenho saudade dos irmãos, mas eu vejo sempre, aos domingos, eu vejo os cultos da igreja e isso me alegra. Eu vejo poucos irmãos antigos que eu conheço, porque a igreja está crescendo muito e tem muitos novos crentes. Talvez meninos que estavam
eram meninos naquela época, hoje já estão casados, já têm suas famílias. Então eu me alegro com isso, porque muitos estão na igreja firmes. Tem um missionário já, o missionário Henrique, que foi da Juvenil, né? Ele era tão atencioso nas mensagens para as crianças, e hoje é um missionário. E outros são pastores, e outros são crentes fiéis. Então, graças a Deus por isso, porque a igreja está firme no Senhor Jesus. É isso que me alegra. Graças a Deus. Posso orar, irmã, para a gente encerrar? Tá bom. Posso? Então, orar aqui para Deus, né, abençoá-la e estar no controle de todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por essa entrevista aqui. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor levantou o pastor Gerson, ó Pai, e ele foi aquele marco tão importante na nossa vida, na nossa igreja. Te agradeço, ó Deus, pela vida da irmã Eunice como esposa fiel e companheira realmente, ajudando ele em seu ministério. Te peço, ó Deus, que a história deles, ó Pai, possa alcançar, impactar muitas vidas, ó Deus, e que o Teu Evangelho, ó Deus, possa ser propagado em todo mundo, ó Pai. Ajuda a primeira igreja, abençoa aquele ministério, abençoa a vida da irmã, ó Deus, concedendo a ela saúde, força, ó Pai, e alegria sempre em Tua presença, ó Deus. Que a Tua bênção, que a Tua mão poderosa esteja sobre ela, sobre essa família, os ajudando e suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada por Tua misericórdia. No nome de Jesus, amém. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo seja bênção na sua vida e na sua família, tá bom? Eu queria dar mais uma palavrinha sobre o pastor Infante. Sim. Pode ficar à vontade. Ela vai falar sobre o pastor Infante. Eu esqueci de falar sobre a vida do pastor Infante, que tem me abençoado muito. Então, eu escrevi até uma mensagem para ele, não sei se ele viu no e-mail, dizendo que aquela mensagem no boletim de abril me abençoou muito. E eu tenho apreciado também a mensagem dele, e o ministério dele foi uma bênção também para a igreja, e ele continuou na obra missionária também. Então, graças a Deus pela a igreja, pelos pastores que Deus tem posto aí na igreja. Obrigada. Exato. Pastor Infante é uma bênção mesmo. Ativo. E agora está o pastor Vitor com o pastor Rodrigo, que é jovem e está sendo uma bênção lá para a gente também, graças a Deus. Então tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada, minha irmã, mais uma vez, por essa oportunidade, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo presente também. Sim, tá aqui nas mãos da irmã. Então, gente, valeu. Até a próxima.